sair aqui ou um ou cinco, vai ser o grupo que vai apresentar, tá certo? Um, dois, três, grupo cinco. Thalita, Pedro, Aqui, professor, Danilo. estamos aqui. Querem começar já? Pode ser. Pois comecem aí, eu já vou interromper aqui. Estão vendo minha tela? Tá tudo certo aí. Certo. Então, boa tarde a todos. Me chamo Gustavo. Vou apresentar aqui o trabalho feito pelo grupo 5, custeio do processo. Essas duas primeiras tabelas aqui foram apresentadas na tarefa, onde mostra a quantidade de produtos do processo, tanto no início do mês, tanto no final, e a produção total no mês de maio. Aí, respondendo a primeira pergunta, foi qual é a quantidade iniciada e concluída nesse período de maio. Aí nós pegamos a produção total do mês e tiramos os produtos que foram iniciados no mês anterior, que estavam em processo no início desse mês de maio, dando um valor de 1.050. Fizemos com cadeira com braço, sem braço e a mesa. Já a segunda pergunta, que está pedindo o custo de produção unitária. Nesse caso, a gente precisava encontrar o custo. Deixa eu dar uma... Sim, vá, continue. Certo. Para essa segunda, a gente precisa encontrar o custo de produção desse período e a quantidade estimada. E o custo de produção desse período ele é a soma do custo da matéria-prima desses produtos, o custo da mão de obra direta e o custo indireto. Esses dados nós dividimos por setor, como vocês podem ver aqui em cima, aqui, o custo de matéria-prima de cada produto em cada setor. Tanto na marcenaria, serralharia, fizemos isso tanto a matéria-prima, mão de obra, e esse custo indireto aqui, nós fizemos uma estimativa para saber qual é o valor desse custo indireto por produto em cada setor. Chegamos ao valor de R$ 8,00 para cadeira com braço, R$ 5,30 por sem braço e mesa R$ 7,20. Tendo esses dados em mãos, nós conseguimos encontrar o valor do custo de produção. Nós primeiro encontramos o custo de produção bruta, que seria para todos os produtos feitos no mês, que seria 1.500, e o custo de produção tanto para os produtos que estavam em processo no início, quanto para o final do mês, tá? O processo no final do mês. E aí sim encontrar o custo de produção, que foi calculado a partir do custo de produção bruta mais o custo de produção dos produtos em processo no final do mês, menos o custo de produção dos produtos que estavam no início do mês. Assim encontramos o custo de produção. E a quantidade estimada foi a produção total no mês de maio, mais os produtos que estavam em final de processo, menos a quantidade de produtos que estavam no início, que foram iniciadas no mês anterior. Encontramos a quantidade estimada desse mês de maio. Fazendo a divisão do custo de produção e a quantidade estimada, nós encontramos a resolução da segunda pergunta, foi o custo de produção unitário. E para o final, estava pedindo a quantidade estimada no final de estoque e esse valor de estoque. Esse custo de final de estoque já tinha calculado, foi o custo de produção dos produtos em processo no final do mês, que pode ser encontrado aqui no total. Já a gente fez uma estimativa, que a gente tratou essa produção como produção contínua, onde cada setor aqui ele tem um percentual de conclusão do produto. E a partir do momento que o produto vai passando por setores, esse percentual é acumulado. Aí, por exemplo, desses 280 cadeiras que estavam em processo final de produção, nós estimamos que os 49% estavam concluídos. É a quantidade estimada no estoque. Acho que é isso.
que a gente calculou. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? O outro grupo tem algum questionamento? Que eu esqueci que tinha outro grupo. É interessante que o outro grupo faça as colocações. Professor, eu vou compartilhar a tela aqui. Posso? Pode. Teve algumas coisas que ficou diferente só para comparar. Vamos lá. Tá compartilhando a tela aí? Tá sim. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Aí ele mostrou aqui o que a gente já tinha feito no começo do mês, o que a gente deixou para o próximo mês. Aí a gente deixou. Posso? Pode ir. Aí na letra A gente calculou do mesmo jeito a quantidade que foi iniciada e concluída, que é 450. Explique para mim aí como é que você calculou, porque aí é quantidade iniciada e concluída no próprio mês. Isso, essa aqui é porque a nossa produção foi de 1.500 e 450 da cadeira com braço 2, a gente já tinha começado ela no mês anterior. Certo. Então, o que foi começada e terminada foi 1.050. Que é esse valor menos essa soma aqui. Certo, aí vamos lá. Era essa intervenção que eu ia fazer no outro grupo, eu me lembrei que tinha um outro grupo. Veja só, você está me dizendo que começou e concluiu 1.050 unidades nesse mês, né? Que você está analisando, não é isso? Isso. Porque a produção foi de 1.500, a produção foi de 1.500, e dessas 1.500 aqui, você já recebeu pronta. Não estava pronta, estava mais ou menos pronta. Ela já tinha sido iniciada e não concluída. Serralharia 100, solda 50, pintura 200. Então, para o restante da turma aí, o que é que acontece? O que é que os meninos fizeram? Eu tive produção pronta, 1.500. Então, eu produzi em um mês 1.500, produzi não, porque uma parte ela veio do outro mês pré-pronta, tem uma parte já fabricada. Então, as unidades, quando eu iniciei a produção dela e foi concluída no próprio mês, eu tenho que excluir essas do mês anterior, que eu recebi um pouco já com algum percentual de fabricação. Então, essas 405, vocês calcularam 450, não foi? As daqui da primeira linha, né? Essas 450 unidades, elas foram concluídas no mês de maio, mas elas não foram iniciadas em maio, elas foram iniciadas em abril. Entendeu? Por isso que os meninos chegaram nesse valor. Isso aí é um esforço para a gente entender. Olha, a empresa produziu tantas unidades no mês, mas não é assim. Tem algumas unidades que ela começou no mês anterior. E os custos de energia, água, tal, a gente faz por mês. Então, os custos da produção dessa unidade vão estar lá no mês anterior. Então, isso gera um probleminha que a gente vai ver que depois a gente pode eliminar esse problema, como a gente viu, balanceando a produção. Mas aqui aparece uma verdade. Aqui eu produzi, comecei a produção e concluí 1.050 unidades. Recebi um certo grau de completude já as unidades, 450. E eu deixei no chão de fábrica algumas, que vão ficar prontas não nesse mês, mas no próximo mês. Então a ideia é essa, se eu deixar pronta a mesma quantidade que eu recebi, aí a gente está falando em termos de custos, né? Se eu deixar pronta a mesma quantidade equivalente que eu recebi,
Quando eu for analisar, eu não preciso estar me preocupando com isso. Eu pego o meu custo, posso ratear pela quantidade e está resolvido. Ou seja, a minha produção de 1.500 unidades é que realmente eu produzi 1.500 unidades. No caso dos meninos aqui, eles estão em dúvida, né? Não produzi 1.500 unidades, não. Eu concluí 1.500 unidades, mas dessas 1.500, 450 vieram do mês anterior. Como é que eu considero isso no cálculo? Para saber, eu tive os custos desse mês, quanto é que eu vou jogar para as 1.500 unidades? Eu não posso jogar o custo para aquelas 1.450, não. Naquelas 450, por quê? Porque elas já receberam o custo do mês passado. Tá certo? Vai lá, continua aí, Rodrigo. E aqui na letra B, ele pede o custo da produção das unidades concluídas. E aí aqui, a gente teve que calcular o custo das unidades concluídas, rateando esses valores daqui, né? Ou seja, a gente considerou aqui uma sequência, né, de marcenaria, serralharia, solda, pintura e o acabamento. E aí as cadeiras que estavam na solda iam faltar apenas pintura e acabamento. E aí a gente rateou, tendo o custo dos setores, a gente rateou para ter o custo total. E aí com esse custo total a gente não tinha o custo indireto ainda, a gente somou com o custo indireto da atividade 6, que foi 152 mil. E a gente fez o rateio desse custo indireto pelo volume da produção também. E aí a gente pegou a porcentagem aqui de cada uma deles, distribuiu esses 152 mil, que foi o custo indireto, e aí chegou no custo total da produção do mês, como que a gente fez nas quantidades equivalentes de início e final do mês, quantos a gente estava deixando e quantos a gente tinha pegado. E aí a gente chegou num custo unitário de cada produto e no custo da produção das unidades concluídas, no custo total. E na letra C, ele pede a quantidade equivalente que ficou em processo. Vamos voltar a isso. Vamos ver só o seguinte, no resultado. Você chegou no resultado, você fez um cálculo e chegou no resultado. O teu custo das unidades concluídas está em 811 mil. Nós temos esse custo no chão de fábrica de 811 mil. O custo total. Só uma pergunta, 811 mil, não é muito, não? É muito, aí vai para o outro grupo também, para vocês poderem responder. O nosso deu bem menor, realmente. Pois é, o que é que pode estar... Qual algum equívoco que pode estar acontecendo aí? A gente não viu outra maneira não, professor. Viu não, né? Se o outro grupo puder falar como foi que ele chegou nesse valor aqui menor. Vamos lá, o que é que a gente tem que entender? É o caminho, né? Você vai trabalhar com custeio por processo. Então, deixa sua planilha lá para a gente ficar olhando a planilha. Deixa lá, Rodrigo. Eu ia parar de compartilhar aqui, que eu achei que o outro grupo ia compartilhar. Não, pode deixar. A gente tá vendo a de Rodrigo, né? Pronto. Suba aí sua planilha. Suba aí sua planilha. Olha, quando você está olhando a sua empresa, você vê os setores de produção aí, que você tem marcenaria, serralharia, solda, pintura e acabamento. Vamos esquecer o que aconteceu nesse mês. Vamos olhar o que a gente calculou no mês anterior. Então, você já tem uma ideia do seguinte. Olha, um produto, depois que ele passa pela marcenaria, eu já joguei lá uma parte da matéria-prima, uma parte da mão de obra e uma parte dos custos indiretos. Então, esse produto ele já recebeu custos. Então, sem olhar para esse trabalho, olhando para o trabalho anterior, para o que você fez e que a gente fez no mês de março, né? A gente vai assumir que é a mesma coisa para abril. Mas vamos supor lá, você vai olhar e você sabe, um produto, quando ele passa pela marcenaria, segundo o cálculo que eu fiz antes, ele já recebeu tantos por cento de custo. Ele já recebeu 30% dos custos, 25% dos custos, 40% dos custos. Você já sabe disso. Quando o produto passa pela serralharia, ele vai receber outro percentual. Quando ele passa pela solda, outro percentual. Pintura, quando ele passa no acabamento, ele recebeu 100%. Então, o raciocínio que a gente tem que fazer quando trabalha com custo em processo, esqueçam lá valores de custo indireto, do que é, de como você rateou. Você vai simplesmente entender qual é o percentual, né, de custos que o produto já recebeu em cada setor. Então, um produto que, quando ele conclui aqui o acabamento, ele já recebeu 100%. Então, como você botou, foi até um raciocínio que você falou, professor, a gente está colocando aqui como se fosse em sequência. E, na verdade, nem a sequência. A marcenaria está cortando a madeira, a serralharia está cortando lá o ferro. Aí o ferro vai para a solda
depois vai para a pintura e a marcenaria joga o produto dela direto para o acabamento, para juntar tudo lá e o produto fica pronto, né? Mas vamos supor que seja sequência. Um produto que passou pela marcenaria, esses aqui primeiro, esses 100, 100, 100, já receberam o custo da marcenaria. O que passou pela serralharia 100, 100, 100, eles podem ter recebido só serralharia, mas eu estou supondo aqui, a gente está colocando, para ficar um raciocínio lógico, de que ele recebeu marcenaria e serralharia. Aí ele recebeu solda, aí ele recebeu serralharia, solda e marcenaria já, ou seja, o produto está ficando pronto. Então a ideia de custeio para o processo é você entender o percentual que o produto já recebeu de custos. Que na primeira etapa pode ter sido 30%, a outra mais 10%, então quando ele passar a serralharia e marcenaria ele já recebeu 40% dos custos. Quando ele passar para a solda ele recebeu mais 20%, aí já está com 60% dos custos. É esse percentual que você vai fazer. Tá certo? Então o cara diz, olha, um produto quando passou por esses 2 departamentos, ele já está com 50% dos custos dele. Há um produto, ele entrou no processo de produção, ele já recebeu 100% da matéria-prima, que a maioria dos custeios por processo é assim. Você já joga a matéria-prima toda na primeira atividade. Então é esse raciocínio que você tem que fazer. Por quê? Você vai ter um custo indireto. Você vai ratear para os produtos, mas quando você olha para os produtos, aí você tem, poxa, eu terminei 1.500, 1.500, 1.000, eu vou jogar em cima dessa quantidade, mas peraí, eu sei que eu não produzi essa quantidade, eu produzi apenas 1.050. 450 eu concluí. Então, na verdade, quanto é que eu concluí? Eu quero saber isso. É por isso que a gente trabalha com produção equivalente. Então, antes de você partir para qualquer cálculo aí, de qualquer outra planilha que você fez, eu pedi para você calcular as quantidades iniciadas e terminadas no mês, mas como a gente está trabalhando com custeio para o processo, o caminho agora é o seguinte, é calcular as quantidades equivalentes de produção, ou seja, quantas unidades realmente eu produzi nesse mês de maio? A pergunta é essa, quantas unidades realmente eu produzi no mês de maio? Quantas foram? Sim, professor, eu sou do grupo de Rodrigo. A dúvida da gente era justamente nesse final. O começo a gente fez como o senhor falou aí, a questão da distribuição do valor. Isso. Aí veja só, é esse raciocínio. Aí não é o final, é o começo. Por exemplo, volta lá para a primeira tabela. Volta para a primeira tabela. Não. Aí, lá na frente, vocês ficam... O que é que significa esse custeio para o processo? Por que é que eu estou aplicando? Então, a lógica do custeio para o processo é essa aqui, ó. Eu estou dizendo que eu terminei 1.500 cadeiras com braço, 1.500 cadeiras sem braço e 1.000 mesas. Epa, mas eu não terminei isso, não. Eu sei que 1.050 unidades eu comecei e terminei. Eu fiz ela completa no mês de maio. Mas 450 unidades eu já recebi pré-pronta. Algumas já tinham passado pela marcenaria, outras já tinham passado pela serralharia, outras já tinham passado pela solda. Você está entendendo? Faltava só completar essas unidades. Aí você diz, então, peraí, o que eu produzi foi as 1.050, mais as 400 que eu concluí. Não, as 400 você completou uma parte delas. E tem mais, quando você olha para... Então, professor, a dúvida da gente é saber pelo qual valor a gente vai multiplicar, porque o senhor pede as concluídas. Aí a gente achou que ia multiplicar o unitário pela quantidade concluída. Não, aí o caminho é sempre esse. Olha lá a gente achou o unitário baseado na equivalente, que foi... Quanto é, Rodrigo? Pronto, aí me diga aí qual foi a quantidade equivalente. A quantidade equivalente da cadeira 02 é 1.367. Porque a equivalência a gente pegou a do início do mês, o que a gente terminou, que já tinha vindo do início do mês, e a quantidade equivalente que a gente já tinha deixado pronto ao final do mês, que é essa parte aqui de final do mês. Pronto, não, desce aí na tua planilha para eu ver aí. Aí, olha só, no início do mês, o que você está dizendo para mim? Que você tinha quantidades equivalentes de 114,16 unidades. Tá certo? Aí você tem que explicar para a turma entender como é que você chegou nessas 114,16 unidades. Pelas porcentagens que faltavam, dependendo do... Exatamente. Então, olha só, sobe lá na tabela. Sequencial, considerando o processo sequencial, a gente considerou que essas 100 aqui estavam saindo da marcenaria e ainda passariam por serralharia, solda, pintura e acabamento. Exatamente. Essas 50 da solda, ela já tinha passado nessas 3 e faltaria passar em pintura e acabamento. E aí a gente rateou pelo custo de cada departamento, a gente rateou a porcentagem de cada uma delas para poder ter o custo que ainda ia faltar para cada produto, a depender de onde ele estava no processo produtivo. Vocês entenderam o que o Rodrigo falou aí? Aí eu estou perguntando a tudo.
Se ninguém dissesse que entendeu ou não entendeu, a gente não pode fazer nada, né? Mesmo se a gente tivesse na sala dela, eu não ia puxar pelo braço de ninguém, não. Mas vamos lá. Sobe aí, Rodrigo. Sobe aí a planilha. O que o Rodrigo está dizendo, aquilo que eu falei, a questão dos percentuais. Ele fez, Jonas, quantas unidades eu fiz? Eu comecei 1.050. Guarda essas 1.050. Mas eu concluí 405, uma parte delas. Sim. Mas quando a gente está trabalhando com custos, para facilitar essa visão, porque 405 é 100 lá da marcenaria, é 100 da serralharia, é 50 da solda, aí você vai ficar doido. Então, em custo, a gente passa tudo para custos. Então, a ideia é a seguinte: você vai pegar essa quantidade que ficou ali da marcenaria, que é 100, e multiplica pelo percentual de custo que ela teria recebido já passando pela marcenaria. Então, no final, quando você pega a quantidade, vai para a última planilha, Rodrigo, aquela onde você já botou os equivalentes. Quando ele chega nesse valor de 114,16 unidades, não é que a gente, no início do mês, tinha 114,16 unidades, não. É que a gente recebeu unidades pré-prontas que elas já receberam um custo equivalente à produção de 114,16 unidades. Entenderam isso aí? Na verdade, tem 405 unidades, 450, né? 450 unidades lá, mas essas unidades, elas não estão prontas. Ela recebeu quanto de custo? Quando você pega o percentual de custo, vezes as quantidades e soma isso, é como se o mês de abril tivesse entregue para o mês de maio 114,76 unidades prontas. Só que elas não estão prontas, mas em termos de custos, elas já receberam um custo equivalente, por isso que é o termo equivalente, de 114,16 unidades. Entenderam isso? Então, pela lógica é a seguinte, olha qual é a lógica. Então, Jonas, se eu recebi 114,16 unidades do período anterior e eu produzi 1.050, não, eu produzi 1.500, eu iniciei e concluí 1.050. Então, quantas unidades eu concluí? Quanto faltou para eu concluir de unidades? Olha a pergunta que eu estou fazendo, Rodrigo. Eu tenho aí 114,16 unidades que eu recebi, certo? A pergunta é: quanto foi que eu completei dessas unidades para elas ficarem prontas, em termos de custo? Não, eu acho que, na verdade, esse valor aqui, ele já é o que você completou. Na verdade, o que você recebeu foi 450 menos isso. Eu acho que não. Bota aí na sua conta. Não, Rodrigo. Clique na forma. Não, Rodrigo, o raciocínio é esse que vocês fizeram. Eu estou fazendo uma pergunta que aí não vai estar no seu raciocínio, eu estou botando você como se diz numa saia justa, como se diz. Mas vamos lá, deixa aí. Vamos lá. O que eu estou dizendo é para a gente entender o raciocínio. Esse cálculo que você fez aí é o que você recebeu equivalente no início do mês. Então você recebeu 114,16 unidades. A pergunta é: mas essas unidades não estavam prontas, eu tive que concluir. Quanto foi para concluir esse restante? Qual foi o equivalente de unidades para concluir? 114. A gente recebeu 450, o equivalente foi 114. É isso que eu tô falando, né? Que esse 114,16 não é o que já tinha sido começado, não. Esse foi o que faltava terminar e a gente terminou no mês de maio. É o equivalente que foi equivalente. Né? O de abril é 450 menos isso. Porque a gente não... Aqui já está feito o cálculo com as porcentagens. Já está feito o cálculo assim, ó. Diz aí para eu ver como é que foi. É porque assim, vamos supor, essas 100 daqui iam faltar serralharia, solda, pintura e acabamento. Isso é o que a gente fez, entendeu? Certo. Essa aqui de pintura vai ter um custo baixinho, porque ela já está saindo da pintura, vai ter só o acabamento. Então, por essa fórmula aqui, isso é só o que a gente fez. Para o senhor falar o que a gente recebeu, seria 450 menos isso. O que a gente recebeu pronto. Quero o raciocínio inverso, exato. Então vamos lá. Não precisa nem botar não aí, não. Precisa nem botar aí, não. Esse caminho que vocês fizeram é um caminho de uma saída. Normalmente os alunos, eles raciocinam dessa forma. A contabilidade ela vai diferente, né? Porque tem um padrãozinho de como você resolver. Não quer dizer que vocês vão seguir o padrão. Mas olha o raciocínio que os meninos estão fazendo. Os meninos disseram o seguinte: olha, eu vou calcular o que eu trabalhei no mês. O raciocínio dos meninos dessa planilha está desse jeito. O que eu trabalhei no mês. O que foi que eu trabalhei no mês?
1.050 unidades eu trabalhei, porque eu comecei e concluí. 450 unidades eu concluí, mas não concluí elas todas, eu concluí uma parte delas. Qual é essa parte que falta dessas unidades? Aí eles pegaram o custo que falta completar essas unidades e descobriram que colocaram nessas 450 unidades que faltavam, o custo equivalente a 114,16 unidades. Não é isso, Rodrigo? Isso. Na verdade, o custo Então, a gente vai colocar. exato. A gente vai colocar depois de somar toda a quantidade equivalente. E aí é que a gente coloca o custo. Aí o custo total, o custo de cada setor e depois rateando o custo indireto pelo. Peraí, mas volte pelo... lá. Tá vendo as 1.050? Sim. Nessa célulazinha do lado aqui, você bota esse valor 114,16? Nessa daqui? Sim. Bota igual aos 114,16, puxa ela para aí. Pronto. E a próxima você bota igual a do final do mês. Isso. Essa aqui o final daqui, né? A do final. Vamos lá ver agora. Certo? Quando você está olhando o cálculo que os meninos fizeram, como eles fizeram o cálculo do início do mês, do que restava, o do final do mês eles estão fazendo o que eles deixaram pronta. Vai lá para a segunda tabela lá do final do mês. Pronto. Aí no final do mês você tem 50 da marcenaria, da cadeira com braço, 150 da cadeira sem braço, 100. Aí os meninos pegaram essa quantidade, que foi o que eu produzi nesse mês. Elas não ficaram prontas, mas eu produzi. A pergunta é quanto eu joguei de custo para essas cadeiras. Se você somar aqui, ó, cadeira sem braço tem 50, tem 100, tem 80, cadeira com braço 150, 70, mesa 100, 120, 120 e tal. Eu tenho muitos produtos aí que estão em processamento, mas em termos de custo, eles são equivalentes a dessa aí. A 203,26 unidades, ou seja, nessas unidades, eu joguei custo nela, eu agreguei custo equivalente à produção de 203,26 unidades, né? Isso está pequenininho aqui para mim. Isso. Então, o que é que eu trabalhei nesse período? Eu concluí as unidades que eu recebi, que para concluir me custou 114,18, ou seja, o custo equivalente a 114,18 unidades. Eu tive unidade que comecei e concluí, que é equivalente a essas 1.050 unidades. E eu continuei produzindo, só que eu não concluí. Quantas unidades? O custo é equivalente a 203,26 unidades. Soma essas três aí, Rodrigo, por favor. Aí vai dar isso aqui, professor. A soma já está feita, professor. Então, a gente achou Entenderam isso aí? o custo unitário utilizando esse valor equivalente. Então, Porém, na hora de dar o total, a gente multiplicou por tudo que foi produzido, entendeu? exato. Então, veja assim, quando vocês responderam a letra A aqui, para os meninos que estão olhando aqui, quando ele veio início do mês, final do mês, aí você botava a quantidade acabada, ficava aqui do lado. Eu estou botando para eles entenderem esse esforço. Só que a gente... Faça o total aí para mim, por favor. Faça o total. Dessa daqui? E dessa daí. Que vai dar o mesmo mas faça a soma. Pronto. Tá certo? Então, da cadeira com braço foi um equivalente a 1.387 unidades. Foi ou não foi? Não foi isso? Sim, foi isso. Pronto. Então, vamos lá. Vamos para a primeira linha lá em cima, Rodrigo, por favor. A primeira linha a gente tem 100, 100, 50, 200. Ou seja, da cadeira com braço eu tenho 100 na marcenaria, 100 na serralharia, 50 na solda e 200 na pintura. Soma essas unidades todas aí. A cor da letra tá branca aí, Rodrigo. Mas não vai aparecer, não. Deve ser isso mesmo. A gente já tinha feito essa soma. Valeu. Pronto. Então, o primeiro cálculo que o Rodrigo estava fazendo lá embaixo, ele chegou e disse: Jonas, então, como eu concluí, se você olhar essa continha que ele está fazendo embaixo, tem aí produção de maio.
Então, quando você olha da cadeira com braço, tem 1.500 unidades que eu concluí. Então, essas 1.500 unidades que eu concluí foram as 1.050 que eu comecei e terminei no mês, mais essas 450 que estava pré-pronta e eu acabei de concluir. Aí os meninos fizeram o seguinte: rapaz, para eu acabar de concluir essas 450, eu agreguei nelas um custo equivalente a esses 114,16. Bota no lado desses 450 ou 114,16, por favor. Vamos fazer só para a cadeira sem braço, depois a gente faz a outra. Pronto. Agora pega 450 e subtrai de 114,16. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Das unidades, das 400 unidades que ficaram, quer dizer, das 1.500 unidades que ficaram prontas no mês de maio, 1.050 eu comecei e terminei no próprio mês. 450 eu já recebi com uma parcela de custo suficiente para produzir 336 unidades, né? Isso é como se eu já tivesse recebido pronta 336 unidades. Não é isso, Rodrigo? Isso. 336 já está no custo de Aí abril. eu completei 114,78 quanto eu somo das 450. Aí é como aparecem essas unidades produzidas lá no final. Então os meninos, claro que eles raciocinaram: olha, eu produzi, comecei e terminei em 1.050, recebi 114, não, tive que completar R$114, ou o custo de 114,78 unidades. Né? A gente não está falando de custo, está falando em quantidade de sair. É o custo equivalente a 114,78 unidades. Por quê? Porque ele recebeu 336, tanto pronta. Agora vamos fazer esse mesmo cálculo para o final do mês. Vai na colunazinha que tem no final do mês, você vai somar só as que estavam no chão de fábrica aí, por favor. Certo? Então, qual é a lógica? Eu estou deixando no chão de fábrica 280 unidades. Mas essas 280 unidades, elas não estão prontas. Ela tem um percentual de estar pronta. E qual é esse percentual? Desce lá na tua coluna, lá embaixo, que tu fez o cálculo. Essas 208, no final do mês, é como se você tivesse produzido 203,26, não é isso? Isso. Aí bote aí ao lado do 280, deixe só a cadeira com um braço, somente o cálculo dela. E bota esse valor, pode ser em cima aí, esses 203 aí. Pronto. Agora subtrai um do outro aí. Pronto, 77, né? Então, qual é o raciocínio aí? O raciocínio é o seguinte: comecei a produção. Na minha produção eu recebi quantas unidades? É como se eu tivesse recebido 326 unidades. Primeira tabela, primeira linha. Quando terminou o mês, quantas unidades eu deixei? Eu deixei 77. Entendeu? Eu recebi 326 unidades, eu deixei 77. Por quê? Porque eu recebi 400 unidades com um percentual de custo dela. Quando eu faço o cálculo desse percentual de custo, do percentual, né? Do percentual de custo, uma quantidade de unidades que eu recebi, eu tivesse recebido 330 e poucas unidades aí prontas. Aí eu produzi 1.500. E essas 300 está dentro das 500. Só que no final do mês eu produzi o quê? Mais 77. É isso? Não, essa 77 vai ser terminada em junho, no caso. É que vai ser terminada. Então, no caso aí, o raciocínio, sim, porque você já fez o que eu deixei, né? Que é o dos 203, né? 203. Então, olha só. Eu recebi 338 e deixei 203.
Teve um saldo aí, não teve? Faz aí o que eu recebi menos o que eu entreguei, por favor. Ou seja, as 338.233. Agora o que é que a gente vai fazer com isso? Soma com as 1.500 unidades que você produziu aí. E aqui concluídas, as unidades concluídas. 1050? Não, 1.500. $1.589,10, né? Desce lá na tua tabelinha. Quantidades equivalentes total dos meninos está 1.387,42. E agora? E no final, pessoal, o raciocínio foi assim, né? A gente somou a que iniciou e concluiu, a que a gente terminou no mês de maio, que já tinha algo feito, a que a gente já deixou feito em maio, a terminar em junho, e fez essa soma. E esses 1.500 a gente considerou como se fosse algo da produção que já foi gasto, inclusive desses custos indiretos, mas que não foi acabado. Entendeu? Então, no final das contas, a nossa quantidade equivalente não deu os 1.500. Esse 1.500 está levando em conta que a gente fez 4 também. Não, e o raciocínio de vocês está certo. Desse aí, ó. O raciocínio, se vocês fizeram o cálculo desse aqui, o que foi que eu trabalhei no mês? Eu trabalhei 114,16 unidades. Mas você não trabalhou 114,16 unidades, você trabalhou 450. Mas você não fez 450, você fez 114. Beleza, tá aí 114,16. Fez 1.050, que foi as 1.050 que você iniciou e terminou. Então você soma com esse 114,16. Isso foi o que você produziu, mas só que você produziu mais ainda aquelas 280, que vai ser equivalente a esses 203,26. Não é isso? Então, tomando 1.050 com 200 com 1.000, dessas quantidades equivalentes aqui mesmo, que vocês fizeram. Entendeu? 1.387, porque isso aí é tudo que você trabalhou, as unidades que eu iniciei e terminei, mas as unidades que eu iniciei, que estava iniciada no mês, eu só fiz concluir, então só concluí 114, vocês estão botando aí para vocês trabalhar. Eu estou olhando qual foi o cálculo que a gente fez errado lá em cima. Vai lá, por favor, para ver o que eu fiz aí. Essas da cadeira com braço, deleta para não confundir a gente. Fez só da cadeira com braço só. Delete as da cadeira sem braço e mesa. Pronto, agora vamos lá. O que foi que eu recebi? Eu recebi 336 unidades. O que foi que eu deixei? Eu não deixei 77, eu deixei 280, né? É isso? 203, exato. Pegue esses 336 menos 203. Que na verdade é o seguinte. Vá, faça menos. 133. Opa, não, volta para lá, não tem problema. Esse valor aqui vai ser 1.500 menos esse valor aqui. Menos os 133. Você vai lá, olha lá a sua embaixo. Lá. Certo? Agora vamos subir, suba. Aí veja só, porque muita gente vai pegar no slide e está dessa forma. O que é que você faz? O cálculo que eu fiz aqui, esse 133, clique em cima de 133. É os 338 menos 89, ou seja, é o que eu recebi menos o que eu entreguei. Só que o cálculo que você faz é o seguinte, é o que eu entreguei menos o que eu recebi, ou seja, esse 133 aqui de ser positivo, ele vai ser negativo, não é isso? É o esforço que eu fiz além das 1.500, menos o que eu recebi. Tá certo? Então, normalmente,
você nem precisaria fazer a conta do início do mês nem do final do mês. Embora você fazendo, é melhor que você entenda o que está acontecendo e deve ser feito. Mas o cálculo equivalente é as 1.500 mais o que eu fiz menos o que eu recebi, acabou. Entendeu? Se os meninos chegarem aqui, ó, sobe lá, por favor. Você vai pegar na marcenaria finalizada no importa aí. 100 da cadeira com gás, bota 100. Não tá em outra célula? Segunda planilha, no final do mês, na marcenaria, coloca 100. Pronto. E na solda, coloca lá 50. Na pintura, coloca 200. Então aqui na minha tabuazinha amarela aqui era para dar os 1.500 fechados, né? Para 1.495, né? Olha o que porque pode ter ocorrido isso. Deixa lá para sua tabela. Tá vendo aqui os 1.494, tanto? Isso aí é porque o percentual, se você não botar as dízimas todas, vai dar essa diferença. Mas na verdade é 1.500 unidades que é para ficar aí. Tá vendo o cálculo anterior? Bota lá no cálculo anterior. Não, desculpa. Na mesma linha que você tá, bota aí só em cima do final do mês. Você tá pegando os cálculos aí dos percentuais. Onde estariam esses percentuais? O erro pode estar no percentual para dar esse desvio aí. Tá no percentual, tá? Aonde? É esse rateio aqui. Certo? Clica aí numa célula dessa. Essa soma não está dando 100%. Vê aí da cadeira com braço, essa soma está dando 100%. Tu sabe qual é o problema aí? É que o acabamento aqui ele está pegando 8%. Ó. Tu tá vendo 8%? E o valor do acabamento lá da gente está zerado, porque ali ele já pega os 100%. Mas mesmo assim é para bater os 1.500. Foi alguma coisa no cálculozinho aí. Mas entendeu que o que eu recebi, se for igual ao que eu entregar, então vai ficar esses 1.500 aqui, ó. É só para a gente entender isso. Baixe mais só duas coisinhas para você ver. A tabelinha verde que está aí dos meninos, quando eles disseram, Jonas, as unidades que a gente iniciou e terminou no mês, foi 1.050. Então eu não posso pegar meu custo indireto e dividir pelas 1.050. Por quê? Porque eu produzi mais do que isso. Sim, mas você produziu mais, mas recebeu unidade de conta. Então, quando a quantidade que você recebe equivalente for igual à quantidade equivalente que você entrega, então as tuas quantidades equivalentes serão iguais às quantidades acabadas, ou seja, os 1.500. Você nem vai se preocupar com esses 1.050. Você vai trabalhar com os 1.500 direto, entendeu? Entenderam isso aí? Ou seja, Sim, perfeito. se a tabela lá em cima, suba lá na tabela, se essas quantidades que você deixou em processo aqui no final do mês for igual às quantidades que você recebeu, as tuas quantidades equivalentes vai ser igual à produção do mês e acabou. Desaparece o problema de custo do processo. Certo? Agora, qual a forma de cálculo? O que vocês fizerem está certíssimo. A forma mais simples, você não precisa nem fazer dois cálculos, você só faz um cálculo só. Por exemplo, na marcenaria, eu faria 100, eita, aí altera os valores aí, eita, acho que não vai ficar ruim isso. Lá na marcenaria, bota qualquer valor lá, bota qualquer valor. Pronto, a de 50 você já vai entender. Se eu fosse calcular na marcenaria, seria o que eu entreguei 50 menos 100. Seria menos 50 vezes 50. Seria a produção equivalente. Você já faria só um cálculo só. É como se você gerasse uma tabela que fosse uma menos a outra. E nessa tabelinha você vai fazer seu cálculo. Entendeu? Isso, perfeito. Não, aqui a gente quis só para poder deixar explícito aqui o que foi produzido no mês, entendeu? Certo. Tá ótimo. Os cálculos lá de custo para frente não me interessa não, porque você já fez em cima aí do rateio, isso aí tá morto. Isso aí a gente já viu.
Eu quero só entender essa questão do equivalente, que vocês entendam isso. Entenderam a questão da produção equivalente? Eu estou falando aí do resto do grupo, porque os meninos fizeram já, né? E os meninos, eles estão no raciocínio, digamos, é o mais correto, é porque o cara sabe o que está fazendo, mas ele é mais trabalhoso, é o caminho mais trabalhoso. Mas o cara sabe o que ele produziu. Eu agreguei custo de 114, eu agreguei mais 200 e tanto lá no final. O cara tem ideia do que ele trabalhou. Mas em termos de custo, para resolver um exercício fica mais trabalhoso. Eu estou dizendo uma cadeia. Mas se você tivesse da empresa raciocinando dessa forma, ela seria melhor. Você não vai encontrar assim nos livros. Você vai encontrar da forma que eu botei lá em cima. Uma simplifica, né? Cria a regrinha. É o que eu entreguei menos o que eu recebi vezes o percentual, eu acho equivalente. Entenderam? Pronto. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Aos cálculos para frente, aí vocês fizeram em cima do custo, já está resolvido. Em cima do custo e do rateio. Aí o teu custo direto tu vai ratear em cima dessas quantidades produzidas. Aí vai mudar todos os teus cálculos aí para frente. Certo? Vamos lá, para a gente terminar de concluir. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa a mais? Então vamos lá. Eu me lembro que na aula de custeio do processo aqui da turma da tarde, a gente fez meio apressado, ficou meio apressado, mas vamos. Já parei aqui do professor. Hein? Já parei de apresentar. Vamos terminar o custeio ABC. Nem preciso disso. Então a gente está vindo aqui para o ABC. Vocês receberam a planilha, olharam a planilha do ABC ou não? Vocês chegaram a olhar? Rafael passou a planilha para vocês? Hã? Viu não, né? Eu vou falar com o Rafael para passar para vocês, mas eu vou botar aqui a planilha só para explicar melhor. Vocês vão receber a planilha e vocês vão entender para a gente tentar matar aqui o ABC, tá certo? Chegou aí minha tela para vocês? Chegou? Por quê? Porque eu não fiz explicações na tabela. Então, se vocês receberam a tabela, eu vou explicar para vocês o que é. Certo? Na verdade, o que é que a gente vai fazer? Custo ABC, o custo de matéria-prima do produto, que é um custo direto, a gente simplesmente vai pegar o custo indireto e vai jogar para o produto. Então, os custos indiretos, eles estão aqui, ó. Aí eu peguei o salário e botei todo como indireto aqui, para jogar o salário direto na atividade. Então, quando vocês olharem a planilha, vocês vão ver os custos indiretos aqui. O total dele, 168 mil, tá certo? Eles estão aqui. E agora eu tenho que jogar esses custos indiretos para o setor de marcenaria, onde aqui tem as máquinas e as atividades, serralharia, as máquinas e as atividades, solda as máquinas e as atividades, pintura as máquinas e atividades, o acabamento das máquinas e as atividades. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses custos aqui e jogar esse custo direto para a atividade. Então, uma atividade como essa aqui, que eu disse, do gás natural, ela é consumida direto em uma atividade só, que é a atividade dessa aqui. Aí eu joguei os 4 mil todo aqui. Os 4 mil. Então, quando vocês olharem a planilha, vai ter o seguinte, ó, aqui estão os custos indiretos. E antes da planilha, você vai olhar marcenaria, dados da atividade por setor, e vai ter o custo aqui, ó. Dizendo valor dos custos indiretos por setor. Ou seja, antes de vocês olharem para cá, vocês olhem essa linha aqui. Por quê? Porque eu peguei esses custos aqui e já separei por setor. Por exemplo, se eu pegar aqui esse setor que eu estou olhando, deixa eu aqui. Se eu pegar o setor aqui de pintura,
A pintura ela está recebendo 6.000 do salário direto, 1.350 do salário, 980 da energia, 180 da água. Isso é o custo no setor. Aluguel ela recebeu 1.209, 1.300 do serviço de limpeza. Do armazenamento ela não recebeu nada, do tratamento de água 36, do gás natural não recebeu nada, entendeu? Agora, desse custo aqui é que a gente vai fazer uma manobra para jogar esse custo aqui. Aí você vai ver que tem alguns custos indiretos, que eles são diretos da atividade. E tem custo desse que é direto do setor, e não da atividade. Você joga para o setor, depois você vai jogar para a atividade. Agora eu vou exemplificar uma coisa aqui, como eu joguei gás natural. Lá pelo departamentalização, quando a gente viu, quem consome água todinha é marcenaria. E se vocês lembrarem lá quando eu discuti, eu disse, olha, quem consome muita água é uma atividade que tem lá, que ela não vai estar aqui. Ó. Que se vocês olharem a cadeira, ela tem uma dobrazinha. Você vem com assento e é feito uma dobrazinha. Então ali, você molha com água, faz um aquecimento, é um processo que tem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu estou colocando custo de água aqui, e eu vou perguntar a vocês, no furo das placas eu uso água? Não, então era para ser zero. No corte da lâmina ABS eu uso água? Não, era para ser zero. Então esse custo todinho aqui é para ser zero. E se eu estou dizendo que esse setor de marcenaria consome água, consome 7.000, qual é a atividade que consome água? Então, quando eu tenho um recurso desse, que a atividade consome ele diretamente, aí você tem que fazer o que a gente chama do rastreio. Você teria que ver todo mês quanto cada máquina dessa consumiu de água para você realmente botar esse valor aqui. Tá certo? Então, isso é o que eu chamo de rastreio, isso é o que você tem que entender. O aluguel, como a gente faz por área, essa máquina ocupa uma área, eu vou botar o valor da área aqui. Serviço de limpeza, ele limpa aí todas as máquinas. O serviço de limpeza é conforme a área, então do jeito que eu botei a área, eu joguei aqui. Agora a água, eu sei que eu tenho 7.000 nesse setor, agora esse 7.000 vai ficar em quais atividades? Se você olhar aqui nas atividades e não tiver consumo desse recurso, tem alguma coisa errada. Ou você não listou todas as atividades, ou esse setor não consome esse recurso. Então, basicamente, o ABC ele vai nesse raciocínio de você jogar o custo para a atividade. Aí você pode fazer, aqui a gente chama drop down, pode vir de cima para baixo ou pode vir de baixo, né? Do bottom up, você vem do baixo para cima, olhando a atividade, sinalizando quais recursos ela consome e depois descobrir, bem, eu sei que essa atividade consome água. Como é que eu faço para dizer quanto água ela vai consumir? Eu vejo depois, né? Ela consome água. Tá certo? Se ela não consome gás natural, aqui eu já vou botar um X, ela não consome gás natural. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, quando vocês olharem lá os custos indiretos, vocês vão ter aqui o valor do custo direto, aqui o custo indireto por setor. Então, aqui não está batendo, ó, porque como é que eu faço? Eu sempre faço essas tabelas testando para ver se eu não errei alguns valores, que a gente erra muito. Então, a soma aqui está dando zero. Agora aqui, ó, o aluguel 2.400 está aqui, eu distribuí isso para cá, 2.419. Então, está batendo com isso aqui. Eu distribuí o custo para a atividade. Morreu. Tá certo? Então, eu só vou dizer isso, vocês olhem lá, depois que vocês olharem, a gente volta a discutir o ABC. Mas entenderam o que eu quis dizer com isso? Por exemplo, depreciação. Aqui é zero. Por quê? Atividade manual, não tem máquina. Deixa eu ver mais uma outra. Aqui é zero. Por quê? Porque aqui é feito com... O corte do vergalhão é feito com a serra manual. Não é máquina, não deprecio, zero. Aqui eu faço a medida lá. Desculpa, qual é a máquina que está sendo utilizada no processo. Aí vocês vão ver isso tranquilo. Tá certo? Só para vocês pegarem a planilha e não saber por onde começou e terminou. Mas basicamente é isso. Lá no final vai estar tudo aqui, todos os custos. Com 24 mil. Os custos indiretos eu somando, está batendo tudo aqui, ó. Com 154 mil tá aqui. E a gente for olhar aqui, ele está dando 105. Por quê? O que é que está faltando? Esse custo aqui, deixa eu ver a soma que eu fiz aqui. Pegou o salário direto. Foi até ali. Porque lá embaixo está dando só o 154. Deixa eu ver aqui o que é que foi aqui na planilha.
Ah, eu entendi como é. Essa parte desse salário aqui, ele é retirado, esses 3.200. Porque uma parte desse custo aqui é direto. Vocês não precisam se preocupar com isso, não. O custo direto, do custo total aqui, ela vai bater certinho. Porque dos 38.800, ele não vai ser distribuído todo aqui, não. Uma parte vai vir para cá, ó. Então, o que é que eu estou querendo dizer aqui, ó? Se você pegar esses custos aqui direto de produção, 77 mil, mas quando você faz a soma lá embaixo, ela está dando 77 mil, mas na verdade, se você somar só aqui, ele não vai dar os 77 mil. Deixa eu pegar aqui. Porque eu alterei, né? Como é que eu alterei aqui o que está vindo do custo indireto? Essa conta aqui é para vir de outro canto. O que eu estou querendo dizer é que dentro desse salário aqui, tem uma parte desse salário aqui, é o que está gerando essa diferença. Estou contando duas vezes, é por isso que está 168. Eu teria que tirar daqui dos 38. Por quê? Porque desses 38 eu não estou rateando os 38. Quando você fizer a conta aqui no final, ó, é só 24. Eu tenho 38 mil aqui, ó. Mas quando você rateia aqui, como é custo direto, eu estou botando só o que eu gastei na máquina, só joguei 24. Então, essa diferença eu estou jogando para cá. Aí eu estou contando duas vezes essa diferença. Por isso está dando essa diferença. Desse custo aqui para isso. Se eu não somar, dá tudo certinho. 168 para 154. Essa diferença daqui dos 24 mil, quando na verdade eu tenho 38 disponível. Que é a mão de obra que eu não uso ela toda. Fica uma parte lá de fora. Mas é um detalhe. Vamos para cá. Alguma pergunta, alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Vamos lá agora para a última parte, coisa que vocês podem estudar só. Eu fechei, foi. Uma partezinha de custos que eu disse, por que é que a gente calcula custo? A gente calcula custo para quê? Para tomar decisões. Eu não calculo o custo para saber o custo do produto. O custo do produto que eu chego lá, que eu calculo, é interessante para eu tomar a decisão. Para quê? Para que eu possa, aí é o que a gente vai entender quando eu falo em estratégica, né? A decisão estratégica ou estratégia propriamente dita. Qual a importância do custo? Porque aqui você está num ambiente competitivo. O que é que eu quero dizer? Nenhum processo de produção, né, ele melhora assim por querer, né? Claro que hoje você tem ferramentas que faz lá o aperfeiçoamento contínuo, mas o que motiva você a cada vez mais estar brigando e melhorando seus processos é a competitividade, ou seja, o nomezinho que a gente utiliza para dizer isso é a concorrência. É o que nos leva a sair do campo, é a concorrência. Se a gente não tiver concorrência, não tiver dificuldade, você não vai melhorar o teu processo de produção. Posso dar um exemplo para vocês? Eu estive em Betim, isso depois da crise de 2008, 2009 lá de carros, né? E a Betim, ela trabalhava em 3 turnos. A Betim, ó, a Fiat lá, a fábrica da Fiat trabalhava em 3 turnos e ela fabricava 3.000 carros dia. Isso. Ou sem comprar carro, tudo tal. Quando eu estive lá, a empresa estava trabalhando em 2 turnos, estava fabricando 3.000 carros. Ou seja, a crise começou, ela fazia isso em 3 turnos de trabalho. Depois de 1 ano e meio, ela estava em 2 turnos fabricando 3.000 carros. E a pressão estava grande lá dos trabalhadores em cima, porque eles queriam o 3º turno. Mas a empresa já estava produzindo os 3.000 carros que produzia antes. Você está entendendo como uma dificuldade faz você melhorar? E você diz, olha, mas eu estou olhando para uma produção em massa, onde já tem a velocidade determinada lá pela esteira, não tem o que melhorar, não. Tem. Claro que tem. Então, quem faz a gente melhorar é uma dificuldade, e quem cria a dificuldade normalmente é a concorrência. Eu costumo dizer isso. Por exemplo, vocês estão estudando aí tem uma grande parcela aqui que é a turma de mecânica. Eu fiz mecânica aí no CT, né? Então, se você for olhar o CTA lá, CTB, turma de alimentos, acho que tinha muita aula ali no CTB, ali não existe o ar-condicionado não, em nenhuma sala ali do centro acadêmico. Então você vai dizer, mas por que agora, se você chega, o ar-condicionado está quebrado, ninguém quer assistir a aula?
né? Como é que surgiu essa história de ar-condicionado em sala de aula? Começou quando as universidades privadas começaram a entrar aqui no mercado. Você tinha uma universidade privada aqui, que era a UNP, vou pegar aqui o UNP. Nenhuma sala do UNP tinha ar-condicionado. Era sem ar-condicionado. Se você for olhar a arquitetura de lá, as salas eram frescas, não era complicado feitamente. Mas não tinha ar-condicionado. Aí você vai dizer, e agora, por que tem ar-condicionado? Porque surgiram outras empresas que começaram a botar a sala de aula com ar-condicionado. O indivíduo pagando, aí ele vai querer ar-condicionado em todas as salas. Então, o ambiente competitivo, a concorrência, é o que faz a gente caminhar para frente. Então, o que é que acontece quando a turma fala, questão agora, né? Estava ali no meio da rua, passei, a gasolina já está em 5,50. Mas é um absurdo a gasolina 5,50. Então, por que a Petrobras não reduz os custos dela de produção? Porque ela está só no mercado. Ela não tem concorrente. Entendeu? Ela vai competir com quem? Aí ela não compete em preço. Se ela não está competindo em preço, por que é que ela vai competir nos custos? Por que é que ela vai melhorar os processos de produção dela? Ela não vai melhorar os processos de produção dela. Tá certo? Então surge uma área de conhecimento que a turma de mecânica vai ver isso, algum produto tal. Quem for trabalhar com um projeto de produto, engenharia de produção vai ver isso, que é a questão de você fabricar um produto ou um serviço que agrega valor. Se não agregar valor, você não vai fazer aquela atividade. Aí a gente pega o custeio por atividade. O que é que acontece com o custeio por atividade? Cada atividade que você faz para a fabricação do produto, ele está consumindo recursos. Ou seja, uma atividade agrega custos, mas muitas atividades elas não agregam valor. Então é interessante que a gente comece a ver se o cliente, o que ele está pagando no preço, ele está pagando porque nós promovemos aquela alteração, aquela manufatura, aquela modificação, aquilo a mais no serviço. Senão, não estamos fazendo nada. Então, no momento que você está fazendo um trabalho de custo, que a empresa está trabalhando, independente de você tentar melhorar os processos ou não, naturalmente vai surgir o que a gente chama curva de aprendizagem. Então, se você chegou nessa empresa que produz carteira, se ela começou a produzir carteira agora, não precisa nem você fazer um trabalho de custo. Com o tempo, as pessoas que estão envolvidas ali no processo, elas vão criando métodos, formas, vão mudando, criando ferramentas que vão aumentar a produtividade delas, ou seja, elas vão conseguir produzir os produtos em menos tempo. Ou então, elas conseguem aumentar a capacidade de produção, aumentando essa velocidade então, de produção. Então, quando você vê aquele cálculo que você fez inicial de custo, ele pode e deve ir reduzindo ao longo do tempo. Então, se uma empresa ela já estiver no nível de maturidade, não tem muito como você trabalhar. Mas há empresas que, quando ela lança um produto, elas entram no mercado agora, aí elas vão melhorando e com o tempo, naturalmente. Só com conhecimento tácito, as empresas conseguem baixar o custo, né? O custo unitário ele vai caindo. Certo? Claro que um custo cair de 100 para 10 não é assim, né? Tão forte essa queda de custo. Então, por exemplo, se você pegar uma construtora que vai fazer um conjunto habitacional, o gasto que ela tem construindo as primeiras casas é completamente diferente quando ela está construindo o último bloco de casas. Porque ela vai aprendendo com o terreno, com o clima, com a movimentação do material, embora ela já tenha as metodologias dela, mas com o tempo ela vai aprendendo. Então, esse cálculo de custos que a gente fez aí, que vocês calcularam custos agora do produto, e ele se altera ao longo do tempo. Se for uma empresa que já está com um produto, como eu disse, maduro, essa curva é um platô, né? Ela não desce mais. Por quê? Porque já faz muito tempo que eu faço esse produto, não tem muito o que eu melhorar, mas tem como eu melhorar sim. Certo? Então, isso tudo depende do ciclo de vida do produto. Então, se a gente olhar, tem basicamente, se a gente separar, né? Pode separar em mais coisas, mas o que interessa para a gente é basicamente esse momento aqui, ó. Quando você lança o produto, ele é lançado, ele pode desaparecer do mercado ou ele pode chegar na fase de crescimento do mercado. O que é crescimento do mercado? As pessoas nem conheciam um produto, mas estão começando a consumir. Exemplo, carro para transporte, táxi, no mundo de vocês sempre existiu. Se você for para um mundo para trás, nem existia nem carro, né? Mas o que eu estou querendo dizer, mas apareceu o Uber. O Uber tem uma diferença do táxi. Por quê? Porque ele usa aplicativo. É por isso que se chama até transporte por aplicativo, aquela coisa toda. Então é um mercado novo. Que ele está tomando o espaço do outro mercado, do táxi, mas uma parcela da população
Lembra lá do início, todo mundo com medo de usar Uber? Não, que Uber é isso, Uber aquilo. Aqui no Brasil sempre teve aquele pânico, aquela coisa. Desapareceu mais um pouco. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: quando aparece um novo produto ou serviço no mercado, existe a fase de crescimento no mercado. Então, existe aquela empresa que já tem um pedaço desse mercado, mas se o mercado está em crescimento, a empresa tem que aumentar, tem que correr atrás para aumentar a participação dela. Ou seja, o mercado está crescendo, essa parte está crescendo, eu quero para mim. Então, tuas decisões, elas têm que visar isso. Então, é aquela história, Jonas, eu fiz um trabalho, consegui reduzir custo. Eu vou reduzir o preço? Não. Você vai reduzir o preço. A redução do preço é uma decisão estratégica. Tá certo? A decisão estratégica é que vai dizer se você vai reduzir o preço ou não. Certo? É a questão dos direcionadores. Aí você vai olhar, isso aí não interessa muito para a gente. Mas o que interessa para a gente entender basicamente que o mercado, quando você está olhando, essa questão que eu falei, é que você vai montar a sua estratégia. Então, como é que eu faço para penetrar no mercado? Aqui entra uma estratégia de preço. Você quer entrar no mercado, não consegue entrar, o que é que você faz? Você baixa preço. Então teve uma polêmica essa semana com a Coca-Cola, né? Cristiano Ronaldo lá tirou a Coca-Cola e tal, e aqueles uns todo em cima da Coca-Cola. Mas se você for olhar, por exemplo, na China não se consumia Coca-Cola. E como a Coca-Cola entrou na China, ela entrou de graça. Depois, hoje, se você for tomar Coca-Cola na China, você paga, mas ela entrou de graça. Ela ofertou à população lá, máquinas, tudo onde você tomava Coca-Cola de graça. Depois passou a ser pago. Ali ela fez uma penetração no mercado. E aí você monta a estratégia. Certo? Então o mercado pode ser um atual, já tem o consumo de refrigerante, mas eu quero penetrar nesse mercado que já existe. Então se você for olhar aqui no norte, tem um refrigerante Jesus que é solar, né? E o povo continua tomando até por bairrismo, né? Não estou dizendo nem que é boa, nem que é ruim, mas não conseguiu deslanchar. Por que não deslanchou? É porque não é bom, porque não tem uma estratégia de marca, eu não sei. Mas você vai ter o que a gente chama de mercados novos. Então eu falei lá na primeira aula para vocês, quem aqui quer ser empreendedor? Acho que a turma da noite, mais pessoas levantaram a mão, querem ser empreendedor. Quando você vai ser empreendedor e vai entrar no mercado que já existe, então nesse mercado você já sabe que você vai entrar numa concorrência e está definido para você o preço. Deixa eu aumentar aqui. E já está definido para você o preço. Então o que é que eu quero dizer com isso? Vocês vão ver aquilo que a gente viu de custo meta. Aquilo que eu falei de você ter um carro Fiat e um carro GM, são carros completamente diferentes, mas quando você vai olhar o preço de compra, os dois são iguais. Aí por isso que eles botam até por segmento. Então uma empresa, quando quer lançar um automóvel naquele segmento, ela já sabe qual o preço que ela tem que colocar. Aí o projeto do carro ela faz para o custo ficar dentro daquele preço. Agora, se você vai lançar um produto novo, aí aqui a inovação é mais importante. Só que jamais, não interessa o que você está fazendo de novo, você pode esquecer os custos. Por exemplo, eu estive em São Paulo, aí estava na febre dos patinetes lá. Eram duas empresas de patinetes. Eu já esqueci até o nome. E aí eu fui procurar saber dos custos. Então, para você andar no patinete, você pagava aquela taxa, e uma taxa por cada quilômetro. Quando você botava, saía mais caro do que andar de Uber. Então andar de patinete lá era mais caro do que andar de Uber. Qual a diferença? Qual era o diferencial do patinete? Era que ele andava por todo canto. Você quer andar uma pequena distânciazinha, andar 500 metros, 600 metros, 800 metros, ele resolvia isso. Você não vai pegar um Uber para andar esse espaço, porque você tem um tempo de espera, né, para andar só isso. Você não vai fazer isso. Então é mais prático você pegar o patinete. Só que tem um detalhe: o patinete ele não via até você tinha que andar e esbarrar com ele na calçada. Então as calçadas lá estavam cheias de patinete. Aí eu comecei a avaliar várias coisas. O custo altíssimo para você utilizar, era uma inovação, fica tudo bonitinho quando é inovação, todo mundo gosta, né? Os geeks que a gente fala lá usando patinete, não sei o que, mas quando isso você usa uma vez, duas vezes, três vezes, mas quando você começa a olhar, você diz: poxa, eu vou usar um patinete para uma pequena distância, mas o patinete ele não está aqui onde eu estou, eu tenho que andar já 100, 200 metros para chegar nele. Então assim, o cara estava andando, esbarrava no patinete e terminava o trajeto fazendo o patinete.
você diz, pô, isso aí poderia até dar certo. Mas tem um fator aí que é o preço para o consumidor. E aí, rapaz, tem um negócio importante que é você ver quando o patinete descarrega. E aí o cara tinha que contratar uns parceiros, várias lojas lá, onde eles pegavam esses patinetes e passavam a noite carregando nesses locais. E aí quem fazia o recolhimento desse patinete? O cara tinha que passar com o carro pegando esses patinetes para levar. Rapaz, uma logística, um negócio complicado que eu olhei assim e fiz, rapaz, o custo ele não cobra. Embora o preço seja alto, mas o custo não cobre. Quando você botar, e não estava colocado aí a depreciação do patinete. E foi embora, né? Aí para completar chega o governo. O governo, quando ele entra na jogada, ele nunca entra para ajudar. Nunca o governo vai entrar para ajudar. Por exemplo, só, mas o governo fez isso para tal segmento de mercado. Quando ele faz em prol de um segmento, o outro segmento vai ser prejudicado. Então, sempre que o governo se mete, aí o governo, vamos botar capacete, vamos botar isso, vamos botar regra, bora para botar regra, acabou. Então, hoje, nem com capacete, nem sem capacete, nem nada, para puxar o patinete. É como estavam estudando aí para tornar o transporte de Uber, como é que a gente diz, o cara é regido pela CLT. Então, se o cara trabalha de Uber, se ele for trabalhar pela CLT, ele tem que trabalhar 44 horas por semana. Ele é obrigado a trabalhar as 44 horas, porque ele é contratado para trabalhar 44 horas. É a CLT. Então, o indivíduo que chega lá e trabalha 4 horas por dia de Uber e tem outro emprego, ele não vai poder mais trabalhar de Uber. Então, o que parece que está simplificando, não está simplificando, não é dessa forma, não. Certo? Então, quando você está com o mercado novo, atual, beleza. Mas quando você começa a encontrar dificuldades, então tem duas saídas para você. Eu estou aqui, deixa eu ver se a planilha está aqui aberta ainda, se não tiver eu vou abrir aqui. Eu estou olhando aqui. Eu botei a produção de 1.500, mas vamos supor que seja 1.000. Minha produção média mensal, meu cadeira com braço, meu cadeira sem braço, 1.000 mesas. Então, quando eu olho para a minha produção, eu tenho uma sobra em minutos aqui, ó. Máquina ociosa, estrutura fabril ociosa, trabalhadores ociosos. Aí o que é que eu faço? Por quê? Porque eu estou pagando esse salário, né? Mas eu tenho essa ociosidade, eu tenho essa máquina e a máquina está ociosa, então isso tem um custo. Então, se você quer competir no mercado, tem que reduzir preço. Só posso reduzir preço se eu conseguir reduzir custo. Então, como é que eu reduzo esses custos? Ou eu melhoro o processo para realmente reduzir esse custo. Eu posso reduzir direto na matéria-prima, promovendo uma alteração no tipo do MDF que eu utilizo, na qualidade da fórmica, na qualidade da borracha, entendeu? Na qualidade da cola que eu utilizo. Aí são aqueles produtos que você compra, bota em casa e ele começa a desmontar sozinho, tá certo? São os produtos extremamente baratos, onde você reduzir o custo direto de matéria-prima. Eu posso demitir algumas pessoas. Se eu chego no processo de produção, tá lá o indivíduo, isso é redução de custo e redução de ativos. Eu tenho 3 máquinas de solda, eu só preciso de 2. Vendo uma máquina dessa. Eu tenho 3 pistolas de pintura, eu só preciso de 2. Jogo uma pistola dessa, vendo uma pistola dessa. Então você tem essas decisões que você tem que tomar, e você só toma se você tiver o cálculo de custo na mão, se você tiver feito esse cálculo aqui, ó. Então, quando tu vai calcular a mão de obra direta, que tem os tempos, determina as capacidades de produção, você vai ter um controle total da gestão da empresa para você tomar decisão, tá certo? Vou dar só um exemplo para vocês. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que, poxa, eu posso demitir uma pessoa do acabamento? Posso. E posso deslocar uma pessoa da pintura para lá. Por quê? Porque o trabalho de acabamento precisa tanto especializado, eu faço um remanejamento. Esse remanejamento pode ser de pessoal ou de máquina. Então, o que você tem que entender é isso, né? Essa combinação de recursos. Você não consegue fazer isso, remanejar esse recurso, você vai focar só em alguns produtos específicos onde você tem a maior rentabilidade para tentar sobreviver, senão você vai desaparecer do mercado. A liquidação é você pular fora, não adianta você estar trabalhando na empresa. Tá bonitinho, eu estou atendendo, você trabalha, chega lá no final, lucro negativo ou lucro próximo do zero.
ou um lucro que nem bate o teu ponto de equilíbrio econômico. Pula fora, vende a empresa, vai fazer outra coisa. Então você vê o cara, mas meu negócio tem 60 anos aqui. Eu tenho um negócio de 40 anos, não interessa, não está dando lucro, pula fora, você tem que ter atividades que te dão lucro. Certo? Então, são diversas decisões que você só pode tomar se você tiver os valores de custo na mão para auxiliar a empresa na tomada de decisão. Então, aí é um resumo geral de estratégia que você tem que entender onde é que está a tua empresa. Isso é interessante. Você olhando no mercado, você vê isso, por exemplo, você pega uma empresa como a Ambev. A posição competitiva da Ambev, ela é alta ou baixa? Ela é forte. Tem muita oportunidade, aí já se acabou a oportunidade da Ambev. Por que acabou a oportunidade da Ambev? Porque ela, a grande fatia de mercado já é dela, ela compete com ela mesma. Muitas empresas sob o leque dela, né? Então, quando você vai olhar, você vai ver onde é que está a minha empresa. Então, você tem que olhar em qual quadrante a empresa está. Então, se você está numa empresa que tem muita oportunidade, mas ela é fraca, ou ela muda o ramo, né, ou faz uma mudança de gestão completa, ou desinveste, pula fora e vai para outro canto. Por quê? Porque quando ela chegar aqui, ela vai ter muita oportunidade no mercado, mas ela vai ter a concorrência. Então, se ela já for uma empresa fraca, ela vai concorrer com as fortes. Não tem saída para ela. Certo? Se você tiver com uma empresa que, feito o patinete, você tem muita ameaça ambiental, entrando no governo, a turma se acidentando, caindo, não sei o que, e você for uma empresa fraca, ou seja, já não consigo competir com concorrente, pula fora desse setor. Se for empresa forte, aí você vai ver o que é que você faz. Você começa a diversificar, sai do ramo de patinete, vai para outra coisa, não vou botar bicicleta, vou botar outro negócio. Você está entendendo? Mas é interessante que você entenda onde você está. Nem toda empresa ela tem que tomar a mesma decisão, uma tomar a mesma decisão da outra não. A decisão que a empresa toma na atividade de gestão dela, ou seja, nós vamos colocar mais um produto junto com as cadeiras e a mesa ou não. Quem vai dizer isso é onde é que eu estou, se a minha empresa é uma empresa forte no mercado, médio ou fraca, e se onde ela está trabalhando, se tem muita concorrência ou não, se tem oportunidade ou se não tem, se ela está num ambiente crítico. Tá certo? Então, basicamente isso. Outra forma de ver estratégia, vocês vão ver muito por aí, né? É você colocar os produtos que você coloca no mercado. Pronto, a gente viu pela margem de contribuição, mas você tem que entender o produto que você está vendendo. Aí aqui você vê um produto de participação no mercado e crescimento. Então, se você for olhar uma Ambev da vida que eu falei, e você pegar as cervejas que são carro-chefe, elas estão aqui, ó. São produtos de alta participação no mercado, mas não cresce mais, não tem mais para onde crescer. Mas se eu tiver alta participação no mercado, é vaca leiteira, ou seja, eu ganho dinheiro com esse produto, mas a quantidade de produtos que eu vendo, ele não aumenta. Então não adianta eu investir em novas estruturas de produção, porque o mercado não cresce mais. Agora, se eu estiver no mercado em amplo crescimento e a minha participação no mercado for alta, aí eu começo a ganhar dinheiro. E aqui eu tenho que investir em estrutura física pesada. O produto que está aqui. Aí aqui eu tenho que estudar custos, aqui eu tenho que estudar custos. Se eu tiver um problema, um produto que ele tem baixa participação no mercado e o mercado não está em crescimento, aqui é um chamado um produto problema, né? Limão ou abacaxi, você pode usar o termo que quiser. Aí você decide se tira ele do mercado ou não. Esse produto está lá como se estivesse naquela parte de investimento da tabela. E aqui eu decido. O setor está em crescimento, eu tenho uma baixa participação no mercado. Eu posso começar a ter uma participação alta, mas aí eu preciso tomar minha decisão. Então, basicamente é isso. Custos não é só você calcular, não. Se você calcula para atender a contabilidade, você não está fazendo nada. Custos é para melhorar a vida da gente. Ou seja, você não tem acesso a um determinado produto ou serviço, hoje você tem. Tem por quê? Porque os processos de produção mudaram, né? Porque as pessoas conseguem produzir esse produto cada vez mais barato. Você tem tecnologia para isso. Certo? Então é uma vantagem competitiva grande. Eu poderia botar uma coisa para vocês que é o seguinte, deixa eu buscar aqui um termo que é interessante aqui. Como é que eu boto um texto? Eu nem me lembro mais como é texto.
Foi uma discussão que a gente teve, eu tive com os amigos. Essa semana. Vocês concordam com isso ou não? Oi? Não, estou falando com o pessoal aqui. Vocês concordam com isso ou não? Hein? Tem que concordar, você vale 0. O que é que significa isso aí? Professor, tem um vídeo do Portela falando sobre isso, muito interessante. Pois é, mandaram uma postagem no grupo, uma discussão grande, né? Mas o que é que isso quer dizer? Isso me lembra de um aluno meu, Altamiro Pereira da Silva. Vocês não eram vivos, que isso foi no ano de 2000. Tem alguém vivo aí em 2000, talvez uma ou duas pessoas. O que, né? Não eram vivos ou não tinham nascido? Mesma coisa. A coisa está pegando meu pé aqui. Então, Altamiro era um aluno que chegava, sentava na primeira cadeira, assistia a aula até 10h40, que era até 10h40 a aula, era uma universidade privada. Com aqueles olhos vermelhos, sofrendo, tá, um cara dedicado, só que você falava com ele, você percebia cara bruto, sabe? Bronco. E aí eu descobri que ele trabalhava com os cortadores de cana, ele trabalhava com a equipe de cortar cana. Ele tinha sido um cortador de cana que evoluiu e o cara estava procurando o caminho dele, estava fazendo um curso de administração. E Altamiro, ele contando da juventude dele, 4 anos da vida dele, uma das atividades dele era acordar às 4 da manhã, saía, tirava leite de uma vaca, entregava ao dono. Que era uma vaca, outras vezes teve outra, mas era uma. Ele dizia: Jonas, eu só não tirava leite num dia, que era na sexta-feira santa, que por conta de religião o povo não tira leite de vaca. Todos os outros dias, ele disse, não interessava se estava chovendo, só o que fosse, mas todo dia tinha que ser às 4 da manhã tirar o leite. Aí eu comecei a estudar tudo aquela coisa, tal. Aí teve uma hora que eu cheguei para o dono e disse que não podia mais, porque eu arrumei meu emprego. E ele pegava no emprego dele às 5, ele acordava às 4h30, às 5 da manhã tinha que sair, porque as equipes, o turno dele começava às 6 da manhã lá com os cortadores de cana. Aí o cara teve que vender a vaca. O cara não ficou com a vaca, né? Certo? Então, quando eu falei aqui de custos para vocês, eu falei uma coisa para vocês que vocês têm que entender isso. Né? Tá grandão. Atividade produtiva é que gera riqueza. Se você não produz, você não está gerando riqueza. Então não adianta você olhar. Eu tenho uma propriedade, não sei quantos hectares, não significa nada. Se você não fizer o esforço de produção para gerar produtos, isso aqui não se transforma em riqueza, não. Então vaca não dá leite, não. O cara tem que ir lá tirar. Você chega no supermercado, tá lá, foi alado, não foi vaca, não. Envolveu um monte de recursos, um monte de gente, um monte de pessoas aí que trabalharam para colocar essa caixinha de leite lá no supermercado. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que eu estou aqui no curso, estou estudando, aula remota, totalmente desestimulante uma aula remota. Estou dizendo isso que realmente não é só para vocês, não. Mas vou colocar o seguinte, eu no período de matrícula, tive aluno que entrou em contato comigo sobre questão de vagas, que aconteceu até para a turma da noite. E foram 15 alunos ali que se movimentaram, até de outro curso aí, tal, professor, a gente quer ir para a noite e tal, e você está certo. E consegui as vagas lá, ficou lá com 50 alunos, o aluno está lá no curso da noite. Mas e aí? O fato de você estar aqui no curso, da gente bater, conversar, discutir e tal, isso não quer dizer que você aprendeu nada, não. Eu estou dizendo isso porque a gente começou e terminou o semestre e eu, em nenhum momento, eu me senti pressionado por vocês. Quando eu digo pressionado, é instigado mesmo.
Aprender, professor, o senhor falou isso, eu não entendi, eu não concordo com isso, é aquilo, é não sei o que, eu quero dizer isso, tal, tá certo? Então tem duas situações. Às vezes você está vendo ou batendo um papo com uma pessoa, tá olhando lá e diz, esse cara aí não sabe de nada, nem adianta eu perguntar a opinião dele, nem me interessa, isso é um fato. Mas talvez tenha outros alunos aqui que olham e dizem, rapaz, Jonas, eu poderia até me ensinar alguma coisa de custo, mas como eu não estou sendo exigido, eu vou correr atrás disso. E aí você não corre atrás. Eu estou dizendo isso porque não é uma crítica a essa turma, entendeu? É o que eu estou dizendo a vocês, as oportunidades elas estão aí, corram atrás. Eu estou dizendo isso porque é comum, às vezes um aluno ou outro, todo semestre aparece. O aluno liga, professor, olha, eu fui seu aluno e eu estou em empresa tal, estou precisando fazer esse trabalho, eu estou com essa dúvida, se o senhor me ajuda nisso. Aí você vai ver, o cara não deu a devida importância a custo, aí, puxa, eu tenho que aprender ABC. Não, não é ABC não, é você entender por que você está estudando custo, não é só custo, qualquer disciplina, porque é que ela está aí dentro, o que é que significa. Então, quando eu estou falando de custo, porque ela tem importância. Tudo termina em custo. Né? As empresas existem para dar lucro, então vocês têm que começar a repensar o que é que eu aprendi durante a disciplina, o que é que realmente eu sei, né? O professor falou, eu não entendi, e eu não instiguei, não fui lá, não perguntei, não parei a aula, para aí, professor, tá ligeiro, tá devagar, tá não sei o quê, muda a aula, faça dessa forma. Não. As coisas vão acontecendo e vocês vão deixando. Não é um sentimento meu não, sabe? Eu falei com alguns colegas e os outros têm esse mesmo sentimento. Não deixe isso acontecer. Vocês vão terminar o curso, vão ter um canudo na mão, e aí o leite não é sinal que tem leite, não. Você está com um balde, mas está sem a vaca, como se diz. Se você não tiver o conhecimento, entendeu? Mas, Jonas, esse conhecimento, olha só, não estou dizendo que na universidade você vai aprender algo para ser empreendedor, não vai. Custo já tem uma perna com empreendedorismo, se você quiser. Você vai botar a sua empresa e você tem que saber o mínimo de custo para saber onde você está se metendo, isso é uma coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você vai ser um profissional, você vai trabalhar com empresa. E realmente essas disciplinas que você estuda, a gente está aí para ensinar vocês técnicas, regras. A universidade é para botar vocês numa caixinha. Eu tive um semestre aí com um aluno que chegou e disse, professor, aquele Jack Ma, que é o dono do Alibaba, né? O dono não, o grande acionista do Alibaba. O dono do Alibaba é o governo lá chinês, que é outra disciplina que a gente pode fazer. Ele foi rejeitado não sei quantas vezes por Harvard. Eu fiz, Harvard estava certo. O cara é empreendedor, vai para o mercado ganhar dinheiro, ele não tinha perfil. A academia vive da academia, e vocês têm que entender isso. Tem um momento que a academia é importante. Esse processo chato de ensinar vocês técnica, de colocar vocês na caixinha. Eu estou botando vocês numa caixinha. A regra é essa, fazer uma DRE é uma caixinha, é regra, você é limitado a fazer aquilo que você está seguindo aqui. Tá certo? Mas existe a outra parte. Tem um mundo aí, rapaz, para vocês tirarem dúvida, tirem, não deixem passar. Tá certo? Se você não viu relação nenhuma sobre um determinado assunto, todo professor, eu não entendi relação, vocês têm uma dificuldade de perguntar, e assim, você passa as atividades e você percebe que o aluno fez o esforço para concluir a atividade só. Então, vão um pouquinho além. Vão um pouquinho além. Não estou dizendo por mim, não. Estou dizendo por vocês. Então, da disciplina, eu vou voltar para exercício, a gente vai resolver exercícios. Vocês olham a lista de exercícios, as dúvidas que tiver, próxima aula a gente faz exercício antes da prova, discute, faz não, vou tirar as dúvidas, vou tirar dúvida. Mas vocês entendam isso. Tá certo? Aproveitem, né? Você tem uma oportunidade, você aproveita. Eu dou abertura. Eu acho que ninguém me chamou no WhatsApp, não sei o que, eu não respondi, não tentei tirar a dúvida. Agora, se você diz, meu Deus, eu vou falar com o professor, aquele professor fala tão ríspido, aí morreu, filho. Porque o mercado é assim, o mercado é duro, sabe? Eu tive um semestre que, no curso de engenharia de produção, era Jair disse, Jonas, tem uma vaga para a pessoa trabalhar com a parte de controladoria de custo. E o cara quer um concluinte, eu tenho esses 5 concluintes, ele mandou os nomes para mim. Quem foi teu aluno aí? Olha a responsabilidade. Você pega o nome dos alunos e aí você vai colocar o aluno na empresa. E outra, você vê o aluno e diz, rapaz, a oportunidade aí, 5 e eu vou escolher quem?
entendo as coisas funcionam dessa forma. Certo? Pergunta, alguma colocação, alguma coisa? Houve um tempo que eu era mais duro, falava mais duro contra hoje não, hoje eu já deixei mais de lado algumas coisas, porque não adianta ainda. Mas vocês corram atrás, viu? Perguntas. Entenderam quando é a prova? Se começar a entregar o trabalho final, já entrega a nota. Só o seguinte, olha, para a semana não corrija o trabalho de ninguém. Certo? Vocês falando comigo no WhatsApp, eu tiro até dúvida, mas corrigir o trabalho, atividade acadêmica na próxima semana, eu não faço para ninguém. É São João, é sagrado para mim, como se diz, mais ou menos. Então, pronto, é uma das coisas que a atividade do professor a gente pode fazer. Mas as aulas todas vocês vão ter. Tá certo? Diz aí, Sebastião. Teve uma aula que o senhor sorteou umas questões. Essas questões são para o trabalho final? Ou ela é a segunda questão do seu trabalho final. Você já está com o trabalho final em mãos? Já tem um PDF lá, né? Pronto, é a segunda pergunta. Se você for olhar, tem uma pergunta que tem algumas letras e tem a segunda. É aquela segunda pergunta. Foi só para os grupos não pegar a mesma pergunta todo mundo. Certo. Somente isso. Entendeu? No máximo, mas diz, Sebastião, alguma coisa? Não, é isso mesmo. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Tem uma dúvida do trabalho, professor. A gente entrega todo o trabalho, contando com o trabalho final, numa planilha no PDF, no PDF. Não, você vai me entregar em Excel. Todo no Excel. Você vai me entregar, olha só, o que você vai me entregar. Você vai me entregar a planilha original do primeiro trabalho que a gente fez. Esquece o trabalho final. Então, mas o trabalho final eu posso adicionar nesse primeiro trabalho que a gente fez, não posso? Aí você pode fazer duas coisas. Manda a planilha original e manda outra planilha do trabalho, se quiser. Ou se não, você responde lá no PDF os valores. Você vai ver o que você vai precisar responder lá ou não. Certo. Eu vou olhar suas respostas, pegando sua planilha e mexendo na planilha. Tá bom. Eu vou lá alterar os valores, ver onde você acertou, como foi, se bateu com o resultado que você colocou. A correção é essa. Então, E a sua resposta que você deu e tem a estruturação do cálculo. Entendeu, Gabriel? A gente envia 2 arquivos, né? O arquivo do trabalho, todo esse trabalho que a gente fez até agora. Você pode mandar numa planilha só, uma última planilha lá, respostas, e você escrever lá, botar a resposta escrita lá, não tem problema. É o que eu estava pensando. Se vocês quiserem enviar 5 arquivos, envia. Professor, essa é a resposta da primeira, essa é da segunda. O trabalho é meu, né? Seu trabalho é responder. Aí você vai ver o que é que pode lhe dar mais trabalho, menos trabalho, o que é que pode ficar mais claro para mim. Não se preocupe com isso, não. Professor, eu não tenho planilha, é em grupo, mas a gente quer fazer na mão. Faça na mão, entrega na mão também. Não tem problema, não posso exigir de vocês o uso do Excel, mas eu digo, aproveitem e façam no Excel. Tá certo? Mais alguma coisa? Pois, bom São João, deixa eu olhar só aqui quando é que a gente volta. Dia 29, né? Dia de São Pedro. A gente volta aqui a aula. Da aula dia 29, dia 1º, dia 6 a gente faz a prova. 2 aulas para discutir os exercícios. Mas os exercícios estão lá gabaritados. Dá uma olhada lá, vê se vocês entendem. Não tem como não entender não. Tá certo? Tudo tranquilo? Então, até a próxima. Um abraço, pessoal. Até, professor. O senhor é de Guarabira, professor? Quem foi que perguntou se eu era de Guarabira? Matheus. De onde surgiu isso, Matheus? Que eu sou de Guarabira. Não, por causa que eu sou daqui, um menino me contou depois, lá no início do curso, do período. Eu sou de Guarabira e teve um episódio interessante em Guarabira essa semana, né? Do velho lá que soltou a bomba na casa do outro, você viu? Não tô sabendo, aqui qual bairro? Não, rapaz, no WhatsApp rolou aí um velhinho dele, ele comprando pão, acendeu uma bomba, jogou dentro da casa do outro camarada, você não viu não? Não, isso aqui é Tem que ver, esse vídeo tá rolando, é mesmo muito de confusão.